Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Vinícius Lorenzi, engenheiro civil, mestre em fundações. Vim aqui falar um pouco com vocês sobre responsabilidade. É um tema que está muito atual, né? A gente tem visto tanto erro em obra, tanta situação que a gente fica se perguntando, né? A primeira pergunta que a gente faz é: cadê o responsável dessa obra, né? E muito recentemente nós tivemos aí o caso do rompimento da barragem, né? De Brumadinho. E é muito interessante, né? O que aconteceu nessa obra, né? Porque logo que houve ali a ruptura, né? Logo que houve ali a falha, né? Ou muitos chamam de crime ambiental, a gente pode falar, né? É interessante que quem foi preso foi um engenheiro. Paca, isso aí acaba, né, com nós, assim, né? Porque principalmente porque a gente acaba sentindo assim, cara, olha o tamanho do peso, o tamanho da responsabilidade que eu tenho nas minhas costas. Na verdade, é um pouco desse tipo de recado que eu quero fazer com vocês, né? A gente está comentando de um caso muito grande, né? De uma obra muito grande, Brumadinho. Ah, Vinícius, mas eu não sou engenheiro, eu não sou responsável, não sou arquiteto responsável por uma obra como Brumadinho. As minhas obras são menores, né? A responsabilidade é igual. Esse é o grande ponto. Na verdade, o que acontece é que nas nossas obras a gente é tentado muitas vezes a sucumbir a pressões do nosso cliente. Então vamos pensar um pouco em Brumadinho, vamos ver se não tem a mesma ligação com as nossas obras, com o nosso dia a dia, obras de pequeno porte, de médio porte. O que aconteceu lá em Brumadinho? Pressão, né? Cliente pressionando, não, vamos aí liberar esse laudo, não, tá tudo certo, não, esse piezômetro que mostrou ali que estava com a falha, na verdade não estava com falha nenhuma, pode tocar o barco, vamos fazer mesmo assim, vamos continuar. E na tua obra, o que acontece? Ah, o engenheiro, 3 metros de destaque é muito, né, engenheiro? Viu? Você quer fazer aqui diâmetro de 30? Pelo amor de Deus, meu amigo, eu não vou fazer um prédio aqui. Ó, sondagem? Pra que sondagem nessa obra? Cara, essa viga aqui, você quer colocar 5 ferros de meia? Pelo amor de Deus, vamos usar ferro de 8. E assim por diante. Então, assim, o que é bem importante, né? Quando a gente assina lá a nossa RT, a nossa responsabilidade técnica, né? O que a gente está assinando, né? Eu brinco sempre com vocês sobre isso, né? A gente se casa com a obra, né? A gente pega a aliança e fala assim: eu te aceito, eu te respeito, até o fim da minha vida, né? Porque é isso, né? A 15575, a norma de desempenho, fala isso para nós. Você é responsável por quanto tempo? 50 anos, cara. Então você tem um tempo de responsabilidade pela obra muito grande, tá entendendo? Aí eu te pergunto, será que sucumbir à pressão que o teu cliente está fazendo lá atrás, dá para sucumbir ou não dá? Tá entendendo? Então assim, perceba que não é o porte da obra, não é porque a obra é grande, média, se ela é gigante ou se ela é pequena. Se tiver algum problema, e nesse caso, como teve em Brumadinho, se tiver vítima fatal, você é responsável criminalmente. Então, olha o peso que nós temos em cima das nossas costas, tá entendendo? E aí a gente podia falar um pouco sobre quanto é que a gente cobra, né? Qual que é o preço que a gente cobra de um projeto, de uma execução, e aí você vai pensar assim, cara, às vezes eu tô, por exemplo, fazendo um projeto, executando uma obra, às vezes por 1.000, 1.200, 1.500, cara, põe na sua cabeça o tamanho da sua responsabilidade. Olha que interessante. Quando a gente vai compor um custo de uma obra, eu não posso pensar só no tempo que eu vou levar para executar aquele projeto, para executar aquela obra. Eu tenho que levar em conta o tamanho da responsabilidade que eu estou assumindo.
Então olha que interessante, a gente está falando de responsabilidade, já começa a pensar em precificação de serviços de engenharia. E aí a precificação pode estar ligada diretamente ao tamanho da minha responsabilidade. Olha que interessante, olha que loucura, né? E aí, você pensa às vezes assim, é uma obra, por exemplo, né? Olha só, vamos pensar assim, ó. Às vezes é uma obra com uma estrutura, um pórtico, por exemplo, relativamente complexo do ponto de vista de executivo ou de responsabilidade, né? Entretanto, para eu fazer, eu vou fazer rapidinho, eu tenho a manha já tenho as técnicas, uso lá o TechEsp, Iberic, sei lá o que, né? Uso meu programa e tal, e aí faço de uma forma muito rápida, né? E penso assim, não, eu vou fazer ele em meia horinha, eu vou fazer ele o cálculo e tal, então eu vou cobrar só milão. Mas, cara, é um baita de um pórtico e tal, um baita de um projeto que tu tá fazendo lá, e olha o tamanho da sua responsabilidade. Tá entendendo? De repente você vai fazer uma obra que é uma obra muito significativa para a cidade, por exemplo. Eu vou fazer um portal para minha cidade. É um caso bem interessante, né? Fazer um portal, né? E aí de repente esse portal significa muito para a cidade, né? Às vezes uma cidade pequena lá, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil habitantes. E aquele portal é muito representativo, vai trazer a história do município. E aí tu erra. E aí tu erra, não sei, dimensionou errado, executou errado, deixou na mão do cara e o cara achou que as barras que tu tinhas colocado não eram, nem precisava de tudo aquilo, e aquela estrutura, não sei, por algum motivo, vem a ruptura, vem alguma falha. Olha o tamanho da responsabilidade, tá entendendo? Às vezes o problema é que uma obra significa muito para uma cidade, né? Eu tenho um exemplo que me aconteceu agora, né? Aqui em Cascavel, nossa cidade, né? Nós temos o aeroporto de Cascavel. E é uma obra que ficou muito tempo parada, né? Então teve muito imbróglio, a empresa abandonou, uma confusão, né? E aí uma nova empresa assumiu e essa semana o engenheiro me ligou dessa obra, né? Falando, Vinícius, assumi agora, cheguei em Cascavel faz uma semana e eu tô apavorado com o tamanho da responsabilidade que eu tenho nas costas. E olha que ele me falou, olha que interessante. Quando eu vim fazer essa obra, em termos de metragem quadrada, é uma metragem quadrada muito simples. É uma obra que eu já executei obras muito maiores, tamanhos de obra muito superiores, né? E então, quando eu cheguei aqui, eu imaginei, não, tranquilo, é uma obra pequena, um porte médio, assim, vou fazer ela com as mãos nas costas, a gente brinca, né? E ele chegou em uma pressão imensa da imprensa, uma pressão dos órgãos municipais, uma pressão das classes empresariais, né, falando assim, cara, essa obra tem um peso, tem uma responsabilidade muito grande. Então, olha só o que essa empresa pode ter feito, que às vezes assumiu a obra assim, pensando, calculou a metragem quadrada, beleza, mas cara, olha o tamanho da responsabilidade que está assumindo, tá entendendo? Você como executor, nesse caso, está assumindo algo que culturalmente é muito importante, tá entendendo? Olha o tamanho da responsabilidade que eu tenho perante ao município, e isso pode ser imagina assim, ó, você pegou lá uma obra de um hospital que representa para uma população simplesmente a vida, né, delas ali tá em jogo, né? Ou você pegou uma obra de uma escola, olha o tamanho da responsabilidade perante a comunidade, tá entendendo? Então, o que a gente precisa, a nossa classe como engenheiros, a gente precisa ter muito claro isso, que nós somos responsáveis pelas obras que nós executamos, mas não apenas pensando em RT. Vinícius, é claro, eu sei que eu sou responsável, você precisa fazer um vídeo para falar disso. Cara, olha só, o que as pessoas não têm na cabeça é o seguinte, é que elas assinam RT e beleza, e deixa lá o encarregado fazendo e nem acompanham a obra, tá entendendo? E aí
é depois de um problema que eu tenho em obra, é depois de um erro que eu cometo em obra, que eu vou me dar conta, que eu vou falar assim, devia ter feito diferente. É quando você tem um erro que aí você percebe assim, cara, eu não tinha noção do tamanho da responsabilidade que eu tinha nas minhas mãos, certo? Então, é nessa hora que você vai se dar conta, né, que você efetivamente tinha que ter feito diferente, né? Meus amigos, era esse o recado que eu dar para vocês hoje. Meu, muito obrigado e um beijo, fiquem com Deus.